Então, agora a gente vai falar sobre os problemas aí, né? O primeiro deles é esse, é você não reconhecer a sua forma de querer que o outro expresse amor. Então, é muito importante você saber qual deles você gosta. Daqueles 5 ali que eu falei, qual deles que te chama mais atenção? Começa a pensar. Eu gostaria que ele falasse pra mim um obrigado com sinceridade, ou eu gostaria de um gesto de carinho, um abraço, ou que ele me fizesse um cafuné. O que pra mim tem mais valor? Certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, não adianta só você saber agora qual que é. Você precisa comunicar pra ele. E é um comunicar específico, é de forma específica, é falar mesmo. E aí você pode me falar, mas ele precisa saber. Não precisa, a gente precisa falar. Todas as pessoas de sucesso que são grandes influenciadores, grandes comunicadores, eles têm clareza no que eles falam. Pessoas que conseguem conquistar o que querem, elas são claras para dizer o que elas querem. Elas são específicas em falar o que elas querem que seja feito. E a gente precisa fazer isso também. Porque as pessoas, por mais que a gente ache que a gente está demonstrando de todas as maneiras, as pessoas não têm bola de cristal, não conseguem reconhecer. E sabe por quê? O Marshall Rosenberg, ele já até faleceu, mas ele foi um dos maiores pacificadores que existiram. Ele já mediou uma série de conflitos aí, de guerras. E ele escreveu um livro que se chama Comunicação Não Violenta. E nesse livro, ele fala muito disso, da pessoa comunicar e a outra pessoa não entender. E por que isso acontece? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tá prestando atenção no que ela tá ouvindo. Ela já tá pensando em como que ela vai rebater aquilo que tá sendo falado. Então ela nem dá, ela nem escuta o que você tá falando. Então, se você tá num casamento aí, que você tá com vários conflitos, em que vocês não conseguem terminar uma conversa sem discutir, vocês vivem brigando, isso pode acontecer muito. Então, não vai ser você falando uma vez que vai resolver. Você tem que ser clara. Você tem que falar, você tem que escrever, você tem que desenhar. E você tem que falar várias vezes, você tem que repetir. E ele até fala disso, da repetição, né? A repetição, ela traz clareza. Porque da primeira vez, a pessoa ela não vai ouvir. Ela vai estar lá pensando em alguma coisa para rebater. E aí você fala uma segunda vez, ela vai ouvir, mas ela vai trazer o viés de interpretação dela. Então ela não vai ter aquela transmissão da comunicação ali limpa. Vai ter o viés dela. E aí na terceira vez, então, sabe, você vai repetindo até a pessoa entender qual é o jeito que você quer que ela se comunique, entendeu? E aí, além disso, além de você conhecer a sua forma, além de você comunicar, é importante também, e é um grande problema, um erro que acontece, é você não valorizar o conhecimento, o reconhecimento que está sendo te dado hoje. Por exemplo, o caso que eu falei aí da padaria. Seu marido foi na padaria, passou lá, comprou uma coisinha pra você. Reconheça isso. Por mais que não seja o que você quer, por mais que ainda não seja a maneira que você gosta de ser reconhecida, valorize. Isso já é um ótimo caminho, é um excelente sinal de que o casamento, tudo bem, ele tá ali com aquele conflito, com aquela falha na comunicação, mas ele tá tentando fazer alguma coisa. Então reconheça e valorize isso. É muito importante. Enquanto esse processo aí de vocês alinharem essas expectativas sobre esse reconhecimento, enquanto isso não acontece, vai valorizando ali as outras pequenas coisas que você consegue perceber. Certo? Olha aí, ó, Elisete escreveu. Às vezes meu esposo leva chocolate. Tá vendo? Então é isso, pra ele. Pode ser que pra ele, Elisete, isso seja uma forma dele se sentir valorizado também. E talvez pra você, por exemplo, se pra você prefere mais carinho, então você faz mais carinho. Mas pode ser que se você desse alguma coisa pra ele, um agradinho, ou passasse em algum lugar e comprasse alguma coisa que ele gosta, isso ia ter mais valor pra ele. E é da pessoa, né? A gente não consegue medir, foi o que a Joyce até falou no devocional. Não é porque eu gosto de ser agradada dessa forma que todo mundo tem que gostar. Eu não posso querer que a pessoa
Eu não posso julgar a pessoa como ingrata porque ela não gosta de ser tratada do jeito que eu gosto, entendeu? Então isso é muito importante a gente reconhecer esses pequenos atos aí. E outra coisa que é importante vocês fazerem, e que é um erro também, é não observar isso, não observar a maneira que ele gosta de ser reconhecido. E muitas vezes, como vocês têm esse problema na comunicação, ele não vai te falar isso. Ele não vai falar pra você, olha, larga o celular aí porque eu quero estar mais tempo com você, se a manifestação dele é tempo de qualidade. Ele não vai falar isso. Ele vai brigar, ele vai falar, você não sai desse celular, eu não aguento mais você nesse celular. Olha como que ele vai te comunicar isso. Não é do jeito certo, eu sei, mas começa a observar que você vai, agora que você conhece quais são, você vai falar, ele quer mais tempo de qualidade comigo. Ele quer mais tempo só nós dois. Entendeu? A gente tem que ser muito perspicaz quando a gente estiver se relacionando aí com qualquer pessoa, mas especialmente com as pessoas que convivem com a gente, né? A gente tem que ter esse entendimento. Ou percebe assim quando ele fala, olha só como você fala comigo. Pode ser que a forma que ele goste de ter esse amor manifestado é com palavras, é com carinho, ao falar. Entendeu? Olha lá, a Elisete. Brigava com o meu esposo, era o tempo todo no celular. Tá vendo? É o tempo de qualidade que você queria. E às vezes você não sabe, você não tinha esse conhecimento de que isso era uma maneira que você quer que o seu amor, que ele te reconheça. E agora que você sabe, você consegue ter clareza pra falar pra ele. Entendeu? E agora